a humilhou por causa de um prato de comida. Anos depois, a vida lhe dá a pior lição de todas. Morgana era esposa de um rico empresário do ramo da fotografia. Dono de uma rede de lojas de filmes de máquinas fotográficas, seu marido a tratava como uma verdadeira rainha, mantendo uma casa de luxo, um carro do ano e todos os tipos de mordomia que ela poderia sonhar. Entre essas regalias, Morgana fazia questão de ter uma empregada destinada a cuidar de suas 3 gatas de estimação, a quem amava como se fossem verdadeiras filhas. Apesar do marido achar todo aquele gasto desnecessário, os negócios iam tão bem que ele não ligava em atender mais um pedido de sua esposa. E por isso ele acabou aceitando pagar o salário de Lucineide, uma dedicada moça que amava os animais. Lucineide era a pessoa perfeita para aquela função, pois já havia trabalhado em uma clínica veterinária e tinha toda a experiência necessária para cuidar dos felinos. Contudo, por algum motivo, Morgana torcia o nariz com a presença da moça, mesmo sabendo que ela era a única das empregadas que sabia resolver todos os caprichos de seus animais. Na verdade, Morgana nutria um ciúme doentio em relação a Lucineide e a forma como ela conquistava todos com sua simpatia, inclusive o seu próprio marido, que sempre elogiava a empregada. Apesar de ser uma moça muito humilde, Lucineide era de fato também uma moça muito bonita, que chamava a atenção mesmo com suas roupas discretas e sapatos baratos. Espalhava-se pela mansão que a maioria dos empregados estavam apaixonados por ela. O motorista, o jardineiro e até mesmo o advogado da família não conseguiam esconder a admiração que nutriam pela cuidadora de animais. Assim, do alto da janela de seu quarto, e mesmo com todo o dinheiro que o marido podia lhe oferecer, Morgana simplesmente não conseguia explicar o motivo de ter tanto ciúme e até mesmo uma pontada de inveja daquela empregada. Ela dificultava a vida da moça o máximo que podia, criando cada vez mais trabalho para ver se ela se cansava do serviço. Morgana logo começou a procurar formas de criticar o trabalho da moça, que estava sempre impecável, inventando defeitos aonde não tinha, ao ponto de esconder um dos gatos dentro do guarda-roupa só para deixar a moça preocupada. Mesmo assim, Lucineide não dava o braço a torcer e fazia até mais do que sua função exigia. Além dos banhos, tosas, alimentação e vacinação dos bichanos, ela ainda limpava o local onde os bichos viviam e fazia serviços extras pela casa, já que sobrava muito tempo depois das necessidades dos animais estarem supridas. Vencida pelo cansaço, Morgana aos poucos foi desistindo de perseguir a moça, mesmo alimentando uma raiva estranha contra ela. Os anos se passaram e os bichos pela casa aumentaram. Além de gatos, Lucineide agora cuidava dos cães e até mesmo de um cavalo que o marido de Morgana trouxera para o aras da mansão. Ela acabou se formando como técnica veterinária e adquiriu muitas habilidades que impressionava todos que viam o modo como ela cuidava dos animais. Quanto mais o tempo passava, mais admiração das outras pessoas Lucineide conquistava, exceto de sua patroa. A verdade é que mesmo com todos os mimos e dinheiro que recebia do marido, Morgana o sentia muito frio dentro do casamento. Ele quase nunca parava em casa e no pouco tempo que ficavam juntos, não era raro escutar ele elogiando a empregada bonita que trabalhava com tanta excelência. Em uma discussão que tiveram, o marido de Morgana chegou a jogar na cara dela que ela deveria se espelhar na empregada, que além de ser uma mulher independente que corria atrás de suas coisas, tirava tempo para cuidar da estética e autoestima. Revoltada pela comparação que seu marido fizera entre ela e a empregada, a raiva que Morgana sentia de Lucineide só aumentou. Mesmo assim, ela já estava há tanto tempo cuidando dos animais da casa que o marido nunca aceitaria outra pessoa em seu lugar. Morgana então começou a sentir raiva do próprio marido.
Era verdade que ela não trabalhava e também gastava a maior parte do seu tempo em shoppings ou no clube social. Mas isso não era motivo para ele compará-la com a empregada. Ainda mais com Lucineide, que ela tanto odiava. Nutrindo aquele rancor do marido, Morgana começou a pensar em maneiras de se vingar. E por isso, passou a olhar para o motorista que a carregava para cima e para baixo de modo diferente. Primeiro, ela começou a trocar olhares, insinuando que ele ficava muito bonito naquele uniforme de chofer. Com o tempo, começou a bisbilhotar a vida do rapaz, se aproximando cada vez mais até fazer algo por impulso, algo que piorou muito mais a sua situação. Enquanto voltavam para casa após passarem mais uma tarde no clube, Morgana pediu para que o chofer passasse por um momento em uma rua vazia. Naquele instante, ela saltou para o banco da frente e tentou beijar o rapaz, que não entendeu nada. Apesar de achar que estava prestes a concretizar uma vingança contra o marido, Morgana recebeu um balde de água fria ao ser rejeitada pelo próprio motorista, que confessou que estava namorando Lucineide, a cuidadora dos animais da mansão. Pega de surpresa e completamente humilhada com as palavras do motorista e toda aquela situação, Morgana ficou em choque enquanto sentia o mundo girar. Ela não tinha apenas sido rejeitada por um empregado, mas também tinha sido rejeitada por causa de Lucineide, a empregada que tanto odiava. Ela tentou contornar a situação e, completamente sem graça, mandou o motorista dirigir de volta à mansão e nunca mais tocar no assunto. Noites e dias se passaram e Morgana se trancou em seu quarto. Da janela, vigiava tudo o que acontecia do lado de fora, do jardim até o Aras. Ela via à distância o motorista e Lucineide trocarem olhares e cochichos e espelhava todo o carinho que existia entre o casal na falta de atenção de seu marido. A situação ficava cada vez mais insuportável para a madame em sua própria casa. E a gota d'água aconteceu quando ela descobriu que Lucineide tinha uma filha, uma linda menina de 5 anos. Durante todos os anos que trabalhou naquela casa, Lucineide nunca comentou que era mãe solo e que tinha uma filha que ficava com a avó enquanto trabalhava. Contudo, naquele dia em especial, a avó da menina ficou doente e Lucineide precisou levá-la para o trabalho pela primeira vez. Apesar de ser uma situação completamente normal para muitos, depois de ouvir tantos elogios sobre a empregada e depois de todos ao redor a pintarem como a mulher perfeita, Morgana enxergou aquela situação como um verdadeiro escândalo. Eu sabia que ela não era perfeita, mãe solteira, quem diria, hein? No ápice de sua inveja, Morgana julgou o fato de Lucineide ser uma mãe solteira como um verdadeiro crime, simplesmente porque não tinha mais nada para criticar a moça. Por toda aquela manhã, Morgana ficou olhando de longe a empregada perfeita e a sua pequena réplica, pois a filha era muito parecida com Lucineide. Ela fez questão de vigiar o serviço da moça, dizendo o tempo todo que ela não estava rendendo nada por causa da presença da filha. Lucineide se desocupava como podia, dizendo que era a primeira e última vez, pois a filha logo seria matriculada em uma creche e assim teria com quem ficar. Morgana sentia-se triunfante, pois pela primeira vez em anos, não se sentia abaixo da própria empregada. O gosto daquela vingança era muito prazeroso para ela. Contudo, foi durante o almoço que o absurdo aconteceu. Depois de receberem ordens da patroa, o chefe de cozinha e a cozinheira da casa fizeram porções muito menores de comida do que o habitual. Como sempre, Morgana foi a primeira a almoçar. E mais uma vez almoçou sozinha, pois seu marido não voltou para casa. Ela comeu e repetiu. Jogou um pouco de comida para seus gatos que apenas cheiraram, pois estão acostumados com ração. Depois que os funcionários da cozinha recolheram os pratos e foram dispensados, Morgana exigiu que um prato de comida bem pequeno fosse guardado no micro-ondas e que o resto fosse jogado fora. Mas, senhora, ainda falta a Lucineide e a pequena Clarinha para comer. Ah, então a menina chama é Clara? Morgana respondeu com desdém. Deixa que eu me viro com elas. Os empregados da cozinha foram dispensados e Morgana ficou sentada à mesa, esperando a hora de Lucineide ir almoçar.
Quando a moça se aproximou com sua filha e viu a patroa sentada à sua espera, logo viu que coisa boa não estava por vir. Primeiro, Morgana inventou uma porção de serviços extras, fazendo o almoço da moça atrasar por horas. Mesmo preocupada com a fome da filha, Lucineide fazia o serviço mais rápido que podia para poder almoçar e dar comida à sua menina. Ela não reclamava, pois a patroa já tinha deixado bem claro o incômodo de ver a sua filha na mansão. Depois de cumprir todas as tarefas solicitadas, Lucineide pegou Clarinha no colo e voltou à cozinha para finalmente comerem. Foi então que Morgana anunciou sua vingança. Infelizmente, hoje a cozinha teve um problema, então espero que você não se importe com a pouca comida que tem. Mandei o cozinheiro fazer compras só amanhã. Lucineide abriu o micro-ondas e encontrou um prato com apenas um ovo cozido. Todas as portas e gavetas da cozinha estavam trancadas, assim como a geladeira. Que brincadeira é essa, senhora Morgana? Eu tenho direito ao almoço. Sim, você tem. Esse é o seu almoço de hoje. Morgana respondeu apontando para o ovo cozido do prato. Por mais que fosse uma pessoa paciente, Lucineide não suportou toda aquela humilhação. Havia uma espécie de loucura nos olhos da sua patroa, que sorria e debochava dela enquanto sua filha comia o único ovo cozido que sobrara. No mesmo instante, Lucineide demitiu-se da casa e foi embora, preocupada apenas em dar um almoço digno para a pequena Clarinha. Morgana voltou para o seu quarto e dançou sozinha de alegria, com toda a sua inveja transbordando pelos cantos da boca. Ela sentia-se vingada. Porém, o que ela não sabia é que anos mais tarde, a vida lhe daria uma dura lição. 20 anos se passaram e a indústria de filmes para máquinas fotográficas praticamente deixou de existir. Com a chegada das máquinas digitais, a empresa do marido de Morgana não se atualizou e acabou não suportando a mudança do mercado. As dívidas vieram e logo todo o patrimônio acumulado foi se desfazendo, ficando ela e seu marido cada vez mais pobres. Para piorar, o marido de Morgana acabou pedindo divórcio, pois ele não aguentava mais sustentar uma mulher que só pensava em luxos e que vivia constantemente paranoica, dizendo que ele não a amava mais. Toda essa situação acabou deixando Morgana cada vez mais transtornada e sua insanidade ficava cada vez mais fora de controle, até que ela foi internada em uma clínica particular. Os anos se passaram e ninguém ia visitá-la. A única pessoa que ainda cuidava dela com carinho era a enfermeira do turno da noite, que sentava ao seu lado para ler livros e contar boas histórias. Enquanto a enfermeira lhe dava banho, trazia sua comida e lhe dava todo o carinho do mundo, Morgana se arrependia amargamente sempre que lembrava do dia em que tratou mãe e filha de modo tão cruel. E sempre pensava que se tivesse a chance de voltar atrás, faria tudo diferente. Mas ela sabia que o tempo nunca voltaria e que agora a enfermeira da noite era a única pessoa que lhe restava. Era troca de turno de sábado para domingo quando Morgana ouviu um carro parar em frente ao portão da clínica. Ela subiu em sua cama e levantou os olhos sobre as janelas para ver o pôr do sol e a chegada da noite. Sentiu uma grande felicidade quando viu sua amiga enfermeira sair daquele carro e começar a caminhar em direção à clínica. De repente, a buzina do carro foi tocada. A enfermeira tinha esquecido de pegar sua marmita de jantar. A porta do carro se abriu e Morgana caiu em lágrimas ao ver Lucineide, ainda muito bonita apesar dos anos que se passaram, entregar o jantar para a enfermeira e dar um beijo em seu rosto. Quando a jovem enfermeira entrou em seu quarto com um livro de histórias na mão, Morgana olhou em seu crachá e pela primeira vez ligou o nome que lia todas as noites ao rosto que não reconhecia mais. Maria Clara, a Clarinha, a enfermeira que tão bem cuidava dela, era a menina a quem um dia ela negou um prato de comida. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar a sua curtida, se inscrever no canal e ativar o sininho, para que novas histórias como essa cheguem até você. Nos vemos logo mais. Grande abraço!